Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Paulo Coelho e este é o canal Cruzada Viva. Lembrando que este canal é 100% ateísta, mando então um forte abraço para todos os ateus, céticos, agnósticos e livres pensadores. E é claro, agradecer a todos vocês inscritos no canal, sejam muito bem-vindos. O vídeo de hoje, mais um vídeo da série Religião, Denominações e Charlatões. Hoje vamos falar sobre a história de Maomé. Quem é Maomé, né? Que deu a origem ali à religião ali islâmica, né? Também uma divisão ali do Deus hebreu. Né? O Deus hebreu ali, criado por um povo primitivo da Era do Bronze, que para justificar suas maldades, perversidades, né? Muita inveja de outros povos, né? Povos politeístas, assim como Abraão era politeísta. O monoteísmo vem com Moisés. E aí, mas ali essa religião deu origem ao judaísmo, ao cristianismo e também ao Islã. Né? Inclusive, o Maomé era seguidor do Cristo e dos judeus, para quem não sabe, né? E vamos saber o que é hoje, né? Vamos conhecer o Maomé? Um pouco, né? Só um pouco, né? Vamos lá? Vamos aí, pessoal. Maomé e a epopeia de sua fé. Meca não dispunha de uma organização ou instituições políticas, nem possuía um forte sentimento nacional. Meca, a cidade sagrada ali dos muçulmanos, né? O principal personagem da mudança cultural, política e religiosa foi, inquestionavelmente, Maomé. Pessoal, pertencente à família dos Hashemitas, ramo pobre da poderosa tribo dos Coraixitas. Seu nascimento é estimado como ocorrido em torno do ano 570. Muito cedo, Maomé ficou órfão, passando a viver no deserto sob os cuidados do seu avô, onde aprendeu a conhecer a dificuldade da vida dos beduínos e suas necessidades materiais e espirituais. Ainda jovem, tornou a Meca, tornando-se um excelente guia de caravanas, mantendo contato com povos monoteístas, principalmente judeus e cristãos. Viu aí? Inclusive, ele seguia os ensinamentos do Cristo, tá? Só que depois ele recebeu a visita de um anjo, e aí resolve criar mais uma divisão ali do Deus hebreu. Religiões semitas, perversas e más. Né? De quem sofreu profunda influência religiosa. Aos 25 anos, Maomé casou-se com uma viúva rica, proprietária de camelos, chamada Khadidja. O casamento deu-lhe profunda estabilidade material, grana. Porém, como todos os profetas, sua vida está envolvida em muitas lendas. Acredita-se que foi a partir daí que começou a formular os princípios de uma nova doutrina religiosa. Princípios de uma nova doutrina religiosa. Religião nunca trouxe benefício para a humanidade. Os deuses, os anjos, só se apresentam para um pau mandado aqui, outro ali. E aí ele vai e funda a sua própria religião. Para vocês terem ideia, pessoal, no Brasil, só no ano de 2010, uma pesquisa, olha, faz tempo, né? 2010, 9 anos. Existiam no Brasil aproximadamente 40 mil denominações religiosas, só da vertente protestante, né? Mas quando o Lutero, quis ali fazer uma reforma, uma revolução ali na Igreja Católica, só existia uma, né? Já estamos aqui só no Brasil, 40 mil, mais de 40 mil, porque isso faz 9 anos. Né? E se abria, parece que 14 mil denominações por ano. Estava se abrindo 14 mil denominações por ano. Porque é muito fácil. Você vai, o camarada está dentro de uma igreja, vê o pastor enricar, que só ele enrica, né? As ovelhas ali estão lá apenas para ser tosada. A elas é apresentada apenas uma promessa falsa. Né? Deste cara que está sendo em cima do púlpito, bem arrumado, de roupa bonita, é o mais próximo de Deus porque está acima de vocês. E aí só ele fala com este Deus. É assim com todos os líderes religiosos. E aí o que está do lado dele lá, cresce o olho, abre uma discordância ali, abre uma igreja seguindo os mesmos preceitos, muda uma coisa ou outra, e aí vai enricar. E aí a gente vê grandes pastores, grandes líderes religiosos, né, cercados aí por mansões de grande porte estrutural aí de segurança, com câmeras, né, com redes elétricas, né, e todo um aparato tecnológico, câmeras de segurança, né, cães de guarda,
e até segurança física e armada, né? O dinheiro deles muitas vezes transportado até por carro forte, né? Para você ver a quantidade que é de riqueza que é, mas só esse povo aí, aviãozinho, jato, carro blindado, sabe? E ao fiel cabe apenas o quê? A crer, a acreditar e esperar cair do céu um prato de comida que jamais cairá. Mas é assim que funciona, né? Os líderes religiosos, é assim que se forma. Então aqui, continuando, acredita-se que foi a partir daí que começou a formular os princípios de uma nova doutrina religiosa, iniciando um período de meditação e jejum. Constantemente isolava-se no deserto buscando seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Agora, como que ele seguia ensinamentos de Jesus Cristo se o próprio Jesus Cristo jamais existiu? O Jesus Cristo foi uma criação do Constantino. O Constantino criou o Jesus Cristo porque o Império Romano invadiu centenas de cidades e cada ela tinha seus próprios deuses. E assim como Abraão fazia, que criou o Deus dele para invadir outras terras com a justificativa para matar, roubar, pilhar, estuprar e tomar os bens, escravizar, pegar criancinhas para serem escravas sexuais dos soldados brutamontes, criancinhas abaixo de 10 anos de idade. A mesma coisa o cristianismo. Invadia essas cidades que agora pertenciam ao Império Romano e cada uma tinha os seus próprios deuses, estavam se dividindo e o Império Romano extorquindo por conta de impostos. E agora ali, o Constantino obriga a acreditarem no Cristo que ele criou, formou os concílios de Nicéia e tantos outros concílios. O Jesus foi eleito com maioria de votos, jamais existiu nas páginas da história, porque nem os próprios judeus comentam a existência desse tal desse Cristo. E negam, inclusive. Entendeu? E até hoje, o pessoal é mergulhado numa banheira, condenado a ser cristão e vive debaixo do jugo romano, do Império Romano. Porque o cristianismo foi à base de sangue, assim como o Islã. O cristianismo entrava ali, naquelas cidades que agora pertenciam a eles, e forçavam a aceitar o Cristo. Né? De outros deuses, ali tomavam os templos, expulsavam os sacerdotes, matavam, substituíam por sacerdotes cristãos. Dos povos que não eram cristãos, eles matavam, se não aceitassem a Jesus, era ser morto. Inclusive é interessante que o próprio Jesus diz, né? Aquele que não me tiver como Senhor, trazei-o diante de mim e matai-o. Isso aí já era uma indução da criação que eles tinham feito para matar aqueles que não seguissem a ele. A Bíblia foi toda preparada, foi toda montada, assim como o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é todo cópia, plágio. O povo hebreu vivia no deserto, sabia nem a escrita. Copiou tudo, quando descobre a escrita, copia dos povos sumérios, que foi da primeira escrita. Onde está lá, toda a história da Bíblia está lá na Suméria, nas tabuletas de argila dos sumerianos. Na escrita cuneiforme, o dilúvio, a epopeia de Gilgamesh. Você vai encontrar toda a história da Bíblia, você encontra em vários livros antigos, como a epopeia de Gilgamesh, o livro perdido de Enki. Você encontra a criação todinha lá, você encontra também no Código de Hammurabi, no livro dos mortos do Egito, você encontra os 10 mandamentos. Tudo plágio de deuses muito mais antigos. E assim foi o cristianismo que se formou à base de sangue, o islamismo também. Como vou mostrar aqui que o próprio Maomé, que seguia Cristo, resolveu ser o líder de mais uma religião, descendente de um mesmo Deus. Então aqui, acreditava-se que foi a partir daí que ele formulou os princípios de uma nova doutrina religiosa, iniciando a meditação no jejum. Constantemente isolava-se no deserto, buscando seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, que jamais existiu. Ensinamento de quem? Não existiu, né? Eu acho que ele descobriu isso. A quem considerava um dos últimos profetas. Inclusive, o Islã cita passagens do Cristo, tá? Por quê? Porque o Maomé acreditava em Cristo. Já os judeus não. Foi durante suas andanças pelo deserto que afirmou ter tido a visão do arcanjo Gabriel. Só essas pessoas, uma ou outra palmandade, que vê esses anjos, esses deuses. Deus algum nunca se apresentou, dos bilhões de deuses ao redor da terra, nunca um se apresentou para os seres humanos todos. Só na Índia, no hinduísmo, 330 milhões de deuses. Sabe? São bilhões de deuses, milhares de religiões e milhões de livros sagrados. O cristão bate no peito e diz que é servo e escravo de um Deus único e verdadeiro. Assim como o filho mais novo, o Islã, né? Eita! O Maomé considerava o Jesus como um dos últimos profetas, né? Aí depois veio ele. Arcanjo Gabriel, né? Então ele encontrou com o arcanjo Gabriel,
que o incumbira de ser o profeta de Alá. Alá, o próprio Deus de Abraão, tá, pessoal? Entenda-se isso. Que o afirmou ter tido profeta de Alá. Maomé tinha 40 anos de idade e possuía um forte caráter emocional, pois durante suas visões encontrava-se sempre em transe, né? O Moisés, a gente vê na Bíblia que o Moisés parece que usava uma ervazinha, sabe? Inclusive, se você procura no hebraico mesmo, a palavra lá, quando fala da erva, é droga mesmo, tá? Isso aí é confirmado por professores de hebraico, tá? Ele usava droga mesmo, o Moisés. Quando ele subia lá para o monte para falar com Deus e tal. Tá? Assim também acontece com os ali das tribos indígenas, né? O pajé, quando quer ir para o mundo espiritual e vai, fuma uma ervinha lá e vai no mundo espiritual e volta com a resposta, né? Bem, dedicou-se à pregação junto aos seus familiares. Não se contentando com a vida economicamente tranquila que ora dispunha, após 3 anos seguiu com um pequeno grupo de fiéis convertidos à nova fé. Maomé começou a falar para os coraixitas, a parte rica, né, do povo lá, em frente a Caaba. A Caaba é o lugar onde fica a pedra, que eles dizem pedra sagrada, que foi jogada direto do céu para que ali fosse erguido um altar, né, segundo diz aqui a história dos muçulmanos. Pregando a destruição dos ídolos e afirmando a existência de um só Deus. Então, os muçulmanos, tanto que é dividido até hoje, né, em sunitas e xiitas e sunitas. Uma parte acredita que Moisés era profeta e outra parte não, né? É que o Moisés, o povo lá era politeísta também. E o Moisés entra com o monoteísmo. Da mesma forma, o Maomé entra com o monoteísmo no Islã. Assim como Moisés entrou como um monoteísmo, né? Na religião dos hebreus. Agora, judaísmo. Então vamos lá. Após 3 anos começou a pregar para falar para os coraixitas em frente à Caaba, pregando a destruição de todos os ídolos, afirmando a existência de um só Deus, né? Um monoteísmo. Alá, que seria o Deus Alá. As mudanças religiosas propostas pelo profeta acabaram por entrar em choque com os líderes coraixitas, né? Pois a implantação do monoteísmo significaria a diminuição de peregrinação de fiéis a Meca, né? Uma questão aí financeira também, né? Religiosa e financeira. Uma vez que lá, não tendo forma física, Alá não tendo forma física, estaria em toda parte sentindo o perigo daquela subversão de ideias em torno do monoteísmo, temendo o esvaziamento de Meca o esvaziamento de Meca como o esvaziamento de Meca como centro comercial de toda a Palestina arábica, né? Os coraixitas tentaram matá-lo. Então aqui aconteceu o seguinte: ele começou a pregar um monoteísmo. O pessoal ia a Meca por causa lá da pedra sagrada lá e dos deuses que tinha lá. E ele começa a pregar o monoteísmo e logo Alá não precisava estar lá. O Deus dos muçulmanos, Alá estaria agora em toda parte. Então ninguém precisava mais ir a Meca, né? E era um grande centro de negócios. O maior centro de negócios da Palestina, né? Então o pessoal ia ali peregrinar e já levava, né, lucro, né, para a cidade. Da Península Arábica. Os coraixitas tentaram matá-lo. Alertado por alguns seguidores, Maomé fugiu de Meca para Yatreb em 622, ficando este ato conhecido como Hegira, marco inicial do calendário muçulmano. Para quem não sabe, os muçulmanos não usam o calendário cristão, é outro calendário. O calendário de Maomé é um calendário muçulmano, tá? Apesar de ter sido, existem vários calendários. O crente não sabe que ele vive hoje debaixo do calendário cristão, que é o gregoriano, criado pelo Papa Gregório, mas existe o calendário judeu, o calendário hindu, o calendário chinês, vários calendários ao redor da Terra, né? Vários, muitos outros. Então vamos lá. Apesar de ter sido bem recebido por vários de seus seguidores em Yatreb,
encontrou forte oposição dos judeus da cidade, que resistiram às tentativas de conversão, ou seja, Maomé tentando converter os judeus, e foram assassinados em massa nesse momento. Então, foram assassinados em massa. Nesse momento, Maomé implantou o governo teocrático. Então, Maomé já começou matando, né? Matando os judeus que não aceitavam o Islã, o islamismo, o Deus Alá, a mesma forma o cristianismo fez, tá? Neste momento, Maomé implantou um governo teocrático, ou seja, um governo comandado por, que até hoje, né, no Islã, comandado pela religião. É o que o Brasil está se tornando, né? Transformando a cidade em sua base e mudando seu nome para Medina. A cidade do profeta tomando conta da inútil tentativa de conversão pacífica. Não houve conversão pacífica, as pessoas não queriam aceitar, e aí foram forçadas a aceitar. Maomé optou pela Guerra Santa. Então Maomé optou pela Guerra Santa, veja aí, a Jihad. Meca foi sitiada, cercada e obrigada a aceitar a volta do profeta, que graças ao apoio dos beduínos já convertidos, destruiu os ídolos da Caaba, mantendo apenas um único elo da ligação entre as tribos, a Pedra Negra. Deixaram apenas a Pedra Negra, essa famosa Pedra Negra. Não sei se eu tenho aqui uma referência dela, pessoal. Não tenho não aqui não. Eu tinha aqui uma referência dessa Pedra Negra. Tá aqui. Olha, vou explicar o que é a Pedra Negra, né? Para os muçulmanos. A Pedra Negra é uma pedra bem escura que, segundo uma lenda arábica, ficou assim por causa dos pecados das pessoas. Isso aqui segundo a lenda dos muçulmanos, dos árabes. Pois no princípio era alva e branca. É uma das relíquias mais sagradas do Islã e, segundo a tradição muçulmana, remonta aos tempos de Adão e Eva. Veja que segue, né? O Adão e Eva e o Abraão. Segundo a tradição, a pedra foi trazida a Abraão pelo arcanjo Miguel. Então essa pedra teria sido entregue a Abraão pelo arcanjo Miguel, a pedido do arcanjo Renan, membro da ordem dos arcanjos ocultos, enquanto o mesmo estava construindo a Caaba, o lugar onde seria colocada esta pedra. Já era cultuada pelos árabes antes mesmo da criação do Islã, onde, segundo relatos, era branca e se tornou negra devido aos pecados da humanidade. A Pedra Negra encontra-se em uma construção chamada Caaba, na mesquita sagrada, a grande mesquita em Meca, para onde os muçulmanos devem se virar na hora de suas preces diárias. No momento de suas preces diárias. A tradição islâmica diz que caiu do céu para mostrar a Adão e Eva onde construir um altar. Ela mede aproximadamente de 20 centímetros, de 20 a 16 centímetros, a parte dela que é vista, tá? Então, pessoal, esta pedra aqui teria sido entregue a Abraão por um anjo, né? Um meteoro, na realidade um meteorito, né? Que ali aquele povo primitivo já tornou como sendo Deus que teria mandado. Então aqui, destruindo a Caaba, mantendo apenas a ligação da Pedra Negra. No ano de 630, o Estado árabe estava praticamente formado, unido em torno da bandeira do islamismo e de seu único chefe, Maomé, que assumia não apenas o poder político, como também o religioso, iniciando-se assim um governo teocrático. Este é o perigo da teocracia, governo teocrático como está se implantando aqui no Brasil. Acredita-se que o profeta tenha subido aos céus numa nuvem a partir da cúpula do Rochedo, em Jerusalém, no ano de 632 d.C. No Ocidente, são comuns as referências à morte de Maomé em 632 d.C., acometido de um mal súbito. Só que para o Islã, assim como o Moisés também sumiu, né? O Cristo também ressuscitou, né? Eles sempre criam essa mitologia de que o líder religioso é um escolhido e de que ele não vai morrer, e que Deus vai levar ele, de carne e tudo, tal. Toda aquela fantasia, aquela misticidade. Aqui levaram isso para o Maomé. Segundo também a história, o Maomé teria subido então num jumento alado, sabe? É o que conta, né? E também diz aqui que esse Maomé casou com uma criancinha, eu não coloquei aqui, casou com uma criancinha e, se não me engano, de
6 anos de idade, ou foi 9, e ele ficou tentando ter relações com ela, só foi conseguir, parece que depois dos 9 anos de idade, né? Essa é a tradição deles aqui, né? Cometido por um mal súbito. Segundo aqui, no Ocidente, as referências que se sabe dele é que ele foi acometido por um mal súbito, morreu. De todo modo, a comunidade islâmica ficou mergulhada em grave crise. Todos os atos, éditos e decisões estratégicas foram tomadas unicamente por Maomé, não havendo orientação clara relativa à sucessão em sua ausência. Um Estado teocrático na falta do líder, sem um indicativo claro de forma sucessória. Eis a raiz da crise. Então, Maomé, Deus não deu explicação para ele deixar um sucessor, né? Na hora que fosse levar ele, né? Deus simplesmente, ele subiu lá e foi levado lá do rochedo, né? Da cúpula do rochedo, ele foi levado embora, mas Deus, o Deus dele, Allah, simplesmente não deixou nenhuma instrução e o povo ficou ali perdido. É como se você pega ali, né? Porque era líder religioso e político. Então aí imagina, né? Você tira o líder político, mas aí ainda tem o vice, né? Que pode assumir. Mas você tira o líder religioso que não deixou um sucessor, né? Porque ele era o cara, né? Então aí ficou o povo em confusão total. E aí vem confusão, né? O Islã ficou dividido. Os preceitos da religião muçulmana. Os 5 pilares do Islã, segundo Roger Garaldi, da obra Promessas do Islã, publicada no Brasil pela Nova Fronteira em 1988, podem ser assim resumidos. 1. Profissão de fé: existe um único Deus e Maomé seu profeta. Nenhuma outra divindade senão Deus. Maomé seu mensageiro. O universo inteiro ganha assim um sentido absoluto, revelando-se no relato sob a forma de sinais ou símbolos. A natureza e os homens, do mesmo modo que a palavra do Alcorão, ou Corão, era uma aparição, uma manifestação de Deus. Não há nada que não cante seus louvores, mas vocês não compreendem seu canto. 2. Oração. A prece é a participação consciente do homem no canto de louvor que liga todas as criaturas ao seu Criador. Volte a si mesmo para encontrar toda a existência resumida em você. A prece integra o homem de fé a essa adoração universal, realizando-a com o rosto voltado para Meca. Todos os muçulmanos do mundo e todas as mesquitas cujo nicho do Mihrab designa-se a direção de Kaaba, são assim integrados por ciclos concêntricos, e essa vasta gravitação dos corações rumo ao seu centro. A ablução ritual antes da prece simboliza o retorno do homem à pureza primitiva, pela qual, rejeitando a si mesmo tudo o que pode macular a imagem de Deus, ele se torna seu perfeito espelho. 3. Jejum. Esse é um dos principais aqui do islamismo, o jejum. Durante o mês sagrado Ramadã, o jejum interrupção voluntária do ritmo vital do organismo, a afirmação da liberdade do homem em relação ao seu eu e aos seus desejos e ao seu tempo, lembrança de presença em que nós mesmos daquele que tem fome, como de um outro, ou mesmo que deve contribuir para tirar da miséria e da morte. 4. Zahari. Não é esmola, mas uma espécie de justiça interior institucionalizada obrigatória, que torna efetiva a solidariedade dos homens da fé, isto é, daqueles que sabem vencer a si mesmo, o egoísmo e a avareza. O Zahat é a lembrança permanente de que toda a riqueza, como tudo, pertence a Deus, e que o indivíduo não pode dispor dela à vontade, que cada homem é membro de uma comunidade. E 5, por último, a peregrinação a Meca. Enfim, não apenas concentriza a realidade mundial da comunidade muçulmana, mas dentro de cada peregrino vivifica a viagem interior em direção ao
centro de si mesmo. O tema central do Islã, em todas as suas manifestações, é este tipo de movimento, de fluxo do homem em direção a Deus e de fluxo de Deus em direção ao homem. Diástole e sístole, as duas vezes principais do coração humano, do coração muçulmano, né? Essas duas vezes são principais do coração humano. Aqui eles fazem uma referência. Na verdade, somos de Deus e a Ele retornamos. Todos os preceitos que devem ser seguidos encontram-se reunidos no Alcorão. A grafia Corão também é correta, é considerada correta. Livro sagrado escrito a partir das sínteses dos ensinamentos de Maomé. Trata-se de um livro com conotações nitidamente político-religiosas, assumindo o caráter de uma verdadeira constituição para o povo islâmico. Então, o livro aqui que o Maomé escreveu é uma verdadeira constituição, né? Ele ditou, né? Os feitos de Maomé foram reunidos por seus familiares em um livro denominado Sunna, no qual se encontram as bases da tradição, formulada a partir de exemplos dados por Maomé durante a vida. Quanto exemplo! Destaca-se entre os preceitos básicos da Sunna a jihad. Por vezes mal interpretada, a jihad ou jihad pode ser traduzida realmente como guerra santa. Segundo ainda Roger Garaldi, filósofo franco-argelino, convertido ao islamismo, há duas grandes formas de se fazer a guerra santa, preconizada pelo profeta. A grande jihad, ou luta contra o ego, e a pequena jihad, que é a busca de persuasão do infiel dos caminhos do profeta. Segundo ainda aquele autor, idolatria adorar como se fosse Deus algo que não é Deus. Neste sentido, é egolatria, e é uma das formas mais condenáveis da idolatria e da jihad, da grande jihad, voltando-se a dar combate a esta forma de idolatria. A pequena jihad busca principalmente pela persuasão, mas a força e necessidade, mais a força se necessária, E daí vem os radicais, né? Os extremistas, né? O próprio Maomé, né, formou a religião dele à base de sangue, invadindo e matando. Começou matando pelos judeus. Proteger o Islã e trazer novos crentes para o Islã. A partir da existência de dois livros sagrados, o mundo muçulmano dividiu-se em dois grandes grupos. Então ele dividiu o mundo muçulmano, sabe? Tanto o Alcorão e a Sunna, né? E aí se dividiu entre os xiitas, seguidores exclusivamente do Alcorão, que negam qualquer outra fonte de ensinamento, e os sunitas, que adotam como fonte de ensinamento, além do Alcorão, a Sunna, as leis, a lei de Moisés. Então, pessoal, só uma breve cronologia para que fique registrado. Ano 570 d.C., nascimento de Maomé. Ano 610, Maomé tem a primeira visão do anjo Gabriel. Ano 622, Égira, início do calendário muçulmano. Ano 630, Maomé destrói os ídolos da Caaba. Nascimento do Islã. E ano 632, ascensão de Maomé aos céus a partir da cúpula do rochedo, em Jerusalém, ou, segundo historiadores ocidentais, morte de Maomé em Medina. Segundo os ocidentais, ele subiu aos céus, coisa nenhuma. Mas também, o Cristo também não subiu, né? Tampouco Moisés. E Deus algum, porque Deus algum existe. E aí, pessoal, este foi mais um vídeo sobre religião, denominações e charlatões. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.